O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui todos os domingos às 14h30 com o programa Umbanda Linda. Eu sou Alexandre Comino, sacerdote de Umbanda, médium, cientista da religião e responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. E hoje estamos recebendo aqui o meu irmão, meu amigo, meu parceiro, Rodrigo Queiroz. Rodrigo Queiroz é responsável pela maior plataforma de ensino EAD na Umbanda. É o Umbanda EAD. Rodrigo Queiroz também é o fundador do jornal de Umbanda Sagrada, que foi um dos maiores veículos impresso da religião, o qual a gente rodou ele por 17 anos. Rodrigo Queiroz também é autor do livro Caridade, Amor e Perversão, em parceria comigo. Rodrigo Queiroz é responsável pelo Templo ICA, Instituto Cultural Aruanda. Rodrigo Queiroz é hoje um dos maiores formadores de opinião no meio umbandista. Então é com muito prazer que eu lhe recebo aqui, meu irmão, com toda essa formalidade e tal. Pois é, não precisava disso não, né? Não é? Precisa, não apenas precisa, como você merece, meu irmão, né? Que ser devidamente apresentado. Para quem está ouvindo a gente, estamos aqui numa rádio FM 95,7, vai no AM também, 660. Então, é possível que nesse momento, alguém que nunca ouviu falar da gente, está andando de carro, está em casa e passeando pelo dial, ouve essa voz tão simpática, tão agradável aqui, que é a nossa, não é? E diz, espera aí, vamos ver o que eles estão falando nessa rádio aqui. Assunto interessante, Umbanda Linda. É com você, meu irmão, um prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio Mundial. Muito grato, Ali, pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez a gente estar junto. Eu quero desejar um saravá a todos os ouvintes aqui agora, nesse domingo especial, que é a gente poder, nesse horário, falar um pouco mais de Umbanda. Falar da Umbanda que é linda, né? Que é a nossa vida, que é a nossa dedicação diária. Eu digo que Umbanda linda é que nem subir pra cima, descer pra baixo, um pleonasmo assim, né? Como Umbanda sagrada, Umbanda divina, Umbanda encantadora, Umbanda linda. Umbanda é linda, né? Exatamente. Umbanda é linda. É a nossa vida. E é realmente uma oportunidade muito especial poder estar num veículo como esse, em especial a Rádio Mundial, que é tão importante na comunicação pública sobre questões e assuntos da espiritualidade em geral, né? Tantos programas que aqui são veiculados, e a Umbanda ocupar esse espaço com ninguém melhor do que você, para poder... Saraceni, Rubens Saraceni, o pai Rubens Saraceni, o médium, o sacerdote, o autor de mais de 50 títulos de Umbanda, magia, religiosidade, publicados todos pela editora Madras. Rubens Saraceni, que fez aqui o programa A Magia da Vida por cerca de 20 anos aqui com certeza cerca de 15 anos aqui na Rádio Mundial. Eu acompanhei ele cerca de 10 anos. E eu pergunto para todo mundo, Rodrigo, todos que vêm aqui, a grande maioria dos meus convidados conheceu o Rubens pessoalmente. E a pergunta que não quer calar, que eu sempre faço é: como foi conhecer
Rubens Saraceni, que impacto isso gera ou gerou na sua vida? O que você diria sobre isso, né? Que inclusive antes do Rubens veio a obra do Rubens, né? Então, meu contato com o Rubens é primeiro com a sua obra, né? Eu trabalhava numa banca de jornal e revista. Era a única banca 24 horas lá da cidade de Bauru, né? Rodrigo Queiroz vem diretamente de Bauru. Rodrigo, que ano é isso? Quantos anos você tinha? Poxa, eu tinha... Deixa eu pensar agora. Eu tinha 16 anos, 17 anos. Igual o Zélio de Moraes. 17 anos. E aí, enfim, eu já estava na Umbanda e pesquisava muito sobre o assunto. Ainda há uma fase dos primeiros anos e muito apaixonado no sentido literal da palavra, da paixão, aquele fogo ardente, e só quer saber disso, falar disso, consumir isso, né, em leitura e tudo mais, e não tinha, principalmente ali no interior, né, situação de interior, a gente não tinha acesso, né, é importante que o ouvinte mais jovem ele entenda que nessa época não tinha internet também, né? A internet era uma coisa, era apenas um laboratório ainda que estava se desenvolvendo, né? Então não havia muita coisa para acessar de informação. E aí numa revistinha assim de horóscopo, alguma coisa assim, que todos os assuntos místicos me interessavam, né? E então eu vi um anúncio de uma editora Cristales, anunciando um lançamento, o Código de Umbanda. E eu entrei em contato, me cadastrei lá e procurei saber mais. Mas aí não fiz nada. Deu uns dias, eu recebi um cartão postal. Eu usava isso, né? Eu lembro desse cartão postal. Mas aí o cartão postal era do Cavaleiro da Estrela Guia, não era? Não, era do Guardião do Fogo Divino. Um vermelhinho, né? Era a capa do livro. A capa do livro, eles faziam sempre eles fizeram o cartão postal desse, fez do Cavaleiro volume 3, do Cavaleiro volume 2. Eu recebi desse e do código daí, né? E aí, a hora que eu vi a sinopse ali do livro, falando que era um romance umbandista, eu falei, imagina, que coisa isso. E romance é o espírita que escreve, né? E o macumbeiro, desde quando o macumbeiro psicografa? Né? Pai de santo. E aí eu fiquei tão indignado que eu comprei. Daí eu encomendei. E era por telefone, imagina só. Olha como que você comprava um livro nessas condições. As pessoas não imaginam que era um mundo sem internet, né? Pra quem... Principalmente quem é pós-2000, né? Não tem ideia. Mas enfim. Pós-2000 é quem hoje tem a idade que você tinha naquela época. Exatamente. E aí eu entrei em contato por telefone, fiz o pedido, fui no banco, depositei, enviei o comprovante por fax. Fax. Alguém aqui sabe o que é fax? Quem tem menos de 25 anos? Fax. Ai, que merda, eu tô ficando velho. É nessa hora que a gente vê que o tempo passa mesmo pra nós. Quem falou eu, não falou nós. Bom, enfim. E aí eu recebi esse livro. Nessa ocasião eu comprei o Guardião do Fogo Divino, comprei o Código de Umbanda e li o romance, o Guardião do Fogo Divino, que é ultra recomendado a qualquer um que esteja nos ouvindo agora. É lindo, Guardião lindo. Eu fiquei muito impressionado com a delícia que era aquele texto, né? Aquela história. Coisa incrível, né? E a nossa identidade, né? Eu falei, caramba. E aí existe uma coisa, Lê, você me permite, que é assim... Quando você tem contato, quando eu tive contato assim, já com essa leitura, e mesmo o Código de Umbanda, sem eu conseguir entender muita coisa, eu já senti uma identidade do seguinte: eu não tô louco sozinho. E aí talvez a pessoa que esteja nos ouvindo pense, mas o que ele está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu estava tendo contato com uma gama de informação
que eu não tinha clareza. Se eu tivesse que dizer, eu não diria aquilo. Mas ao ler, eu tinha a sensação de que eu sabia do que estava sendo dito. Era algo que trazia identidade. E é importante dizer que anterior a isso eu já tinha lido vários autores umbandistas e eu não tinha criado nenhum tipo de identificação, porque a hora que chegava no terreiro eu não via link, não via conexão. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu li O Cavaleiro da Estrela Guia, que o primeiro livro que eu li do Rubens foi O Cavaleiro da Estrela Guia. E aí eu fiquei fascinado e aí comprei mais livros dessa mesma forma, e foi quando eu também comprei O Cavaleiro da Estrela Guia, e foi um negócio, né? Comprei a trilogia, era uma trilogia. Eram 3 volumes, né? É. E aí eu comprei a trilogia e foi assim, e é muito emocionante, incrível, e daí não parei. Nesse meio tempo, depois de ficar ali uns 2 anos, eu acho que 1 ano lendo né, com muita assiduidade a obra do Rubens, que não era ainda vasta naquele momento, estava começando as publicações. Começando as publicações já eram cerca de 7, 8 títulos, né? E aí começou a internet, né? E era discada ainda, de madrugada, porque era mais barato, você só pagava uma ligação, você não ficava pagando por minuto, né? E aí tinha um chat no UOL e no Terra. Chat era salas de bate-papo. Eu não sei se isso existe. Não sei também. Mas tem WhatsApp agora, né? E aí era nesses portais e tinha de Umbanda lá o assunto. E eu sempre estava lá tentando trocar ideia com as pessoas sobre Umbanda. E eu estava usando o nickname de Pajé Branco. E eu trabalhava na NET, empresa de TV a cabo. Eu sou formado em técnica eletrônica na NET Lauro Gomes, e eu estava fazendo a implantação do Virtua. O Virtua estava começando a ser implantado aqui em São Paulo, no Brasil, enfim. Então eu sempre chegava muito mais cedo para poder entrar nessa sala de bate-papo aí. E aí eu estava lá como Pajé Branco e veio alguém com o nickname de Onyx e falou: Simas de Almoeda, é você? Sou eu mesmo. Porque no livro Cavaleiro da Estrela Guia, o personagem principal se chama Simas de Almoeda, ele era chamado de Pajé Branco, que era o nick que o Rodrigo Queiroz estava usando. Quando ele tem um contato com os índios, né? Ele é batizado como Pajé Branco. E aí a gente logo criou a identificação, ambos sabiam do que estávamos falando. E aí era você, né, Ale? Era eu, o Onyx. E aí me perguntou se eu conhecia a obra do Rubens e tudo mais. E nessa ocasião eu já estava fazendo, por uma questão de explosão, né? Eu precisava pôr no papel essas coisas todas que eu estava estudando sobre o Rubens. Eu já era Onyx, né? A Pedra Preta. E aí... enfim, nessa necessidade eu já estava ensaiando ali o segundo exemplar do Jornal de Umbanda Sagrada, que eu fazia na impressora jato de tinta do meu pai. 1999 para 2000. Exato. O Rubens estava dando a primeira turma de sacerdócio já. E aí então eu falei, né, para você que eu conhecia, que estava fazendo esse trabalho. E você também falou que conhecia e tudo mais. E aí a gente falou, eu falei, então vem escrever aqui e tal, não sei o que, quer conhecer. Passei meu telefone pra você, falei, liga pra mim. E achei que isso acabaria aí, né? Sei lá, deu uns 2 dias. Eu lembro nitidamente, acho que eu nunca contei pra você, eu tava cochilando assim no sofá, meu pai apareceu com o telefone. Tem um rapaz querendo falar com você, né? E aí eu atendi, era você. Você falou, Alexandre, a gente conversou no chat, você deu os telefones, foi para ligar, eu liguei e deu essa gargalhada que você deu agora. E aí a gente estabeleceu esse contato, essa amizade, você já começou a escrever, enfim, é tanta história. São 18 anos de uma amizade incrível. Mas aí, nesses primeiros contatos com você não inicialmente falou que convivia com o Rubens, né? Depois de um tempo você falou que convivia. E eu ainda falei para você que eu tinha muita vontade de trazer os livros do Rubens para Bauru, para poder vender e tornar acessível ele, porque não tinha nas livrarias e tudo mais. E nessa ocasião você dá o telefone pessoal do Rubens, da casa dele. As pessoas tinham telefone em casa ainda. Nesse inteirinho eu conversei com o Rubens. Eu falei, Rubens, conheci um rapaz que está em Bauru. Ele
começou a fazer um jornal de Umbanda lá, compartilhou comigo, me convidou para escrever algumas coisas pro jornal e eu vou passar alguns textos sobre as 7 linhas de Umbanda e tudo. E ele falou que queria muito lhe conhecer. Eu posso, Rubens? Posso dizer que lhe conheço, que convivo com você? Ele falou, pode, Ale, dá o meu telefone para ele. É incrível, né? Rubens fazia questão de ser acessível também, né? E aí eu fiquei com aquele telefone, né? Eu tinha um telefone, era uma linha direta ali no meu quarto, era na cabeceira da cama, e eu fiquei com aquele telefone alguns dias ali, né, tentando tomar coragem para ligar, porque como que eu vou ligar, né? Falar o que para ele, né? E se vai que ele atende, né? E aí enfim, tomei coragem. Eu sigo lembrar do frio na barriga, assim. E eu liguei, a mãe Alzira atendeu, né? Um abraço para a mãe Alzira, que continua até hoje, está à frente do Colégio de Umbanda Sagrada Pai Beni de Aruanda. Querida minha mãe de santos. E aí, eu me identifiquei, falei, olha, tá falando Rodrigo de Bauru, o Alexandre Comino me deu o telefone do pai Rubens e eu gostaria de conversar com ele, falar com ele. Ah, tá bom, espera um minutinho. E aí logo veio o Rubens, né, e atendeu o telefone e ele já atendeu de uma maneira bem informal e olá, Rodrigo, né? Então ele não esperou me identificar ou me apresentar. Já, olá, Rodrigo, que bom que você ligou, né? E aí eu fiquei muito emocionado e falei para ele que eu estava tendo contato com a obra dele, como que estava sendo. Ele me questionou sobre como era o acesso a esses livros e tudo mais. Fez algumas perguntas chaves para ver se eu realmente conhecia os livros que eu falei que eu estava lendo, né? E aí ele acho que se sentiu mais seguro com quem ele estava falando. E aí ele me perguntou sobre o jornal e eu falei sobre essa necessidade. E aí que eu falei para ele, falei, Rubens, eu queria muito ter os seus livros aqui. E ele falou, não, me dá o seu telefone, eu vou passar seu telefone pro Luiz, né? Da editora na ocasião. E eu vou falar para ele liberar para você poder vender aí e você poder divulgar e fazer o que você deseja aí. E aí então, no dia seguinte eu liguei para a editora já estava sabendo e foi muito, né, tranquilo fazer um cadastro e pegar um monte de livro em consignação e realmente comecei a implantar a venda do livro no terreiro que eu frequentava e na loja, nas 2 lojinhas que tinha na cidade, e comecei a, dessa maneira, tornar mais visível ali na cidade a obra do Rubens. E assim que foi, né? Até que então tive um contato pessoal com ele. E aí, conhecê-lo pessoalmente? E aí foi a confirmação de tudo aquilo que já o telefone foi percebido e o Rubens sempre foi muito inspirador, né? Não precisava falar muito com ele, né? É só o contato presencial com ele, a energia dele. E ele sempre foi um grande entusiasta de tudo que se fizesse em nome da Umbanda, né? Então, o meu contato com ele, essa experiência primeira, de muita motivação, né? De alguém que olhava para você, te respeitava e te incentivava sem falar nada, né? Já te passava essa expressão, olha, algumas vezes ele disse, né? Olha, já foi muito difícil para mim, né? Então, hoje para você escutou isso, né? Abriu é mais caminho, fácil, né? E de fato viemos trabalhando até aqui, né? A relação com o Rubens, o contato com o Rubens e a sua obra é arrebatador, né? Nesse processo todo, né? Desde o primeiro contato, né? Com o primeiro livro, esse arrebatamento de você ser chamado, envolvido e provocado a fazer algo a mais. Mais ainda, quando a gente já havia feito a leitura e o estudo de muitas outras obras e muitos outros autores. Havia parâmetro, né? Não é? Havia Exatamente, né? Porque além de que em boa parte dos títulos nem sempre era possível uma identificação
o que eu quero dizer é, na religião de Umbanda era comum o autor falar muito de um aspecto bem particular do que ele vivia dentro do terreiro dele. Quando chega a obra do Rubens, estamos falando de Rubens Saraceni, um médio sacerdote de Umbanda que mudou o panorama da religião, que trouxe para a Umbanda pela primeira vez a literatura psicografada, tudo publicado pela editora Madras, na qual se destaca o livro O Guardião da Meia-Noite. Então, quando ele traz essa literatura tanto romanceada quanto a parte doutrinária, ele consegue passar ao leitor umbandista um olhar maior. Um olhar que vai além do seu templo, do seu centro, da sua tenda, do seu terreiro. Um olhar que vai muito além do seu umbigo. Poderíamos dizer muitas coisas sobre o advento que é a obra do Rubens, mas no primeiro contato, quem está buscando realmente um olhar para a religião, um entendimento da religião além da própria experiência ou do umbigo de qualquer outro dirigente, qualquer casa, acho que a grande novidade foi essa, né? E alguém que falasse da religião, e não do terreiro. Exatamente. Né? E aí, né, o medo, né, de você ler uma obra, gostar, buscar o autor ou o médium e se decepcionar, acho que é o medo que quase todo mundo tem. Ao encontrá-lo, ver que a postura dele é condizente com o que está na obra, então aí realmente é uma coisa, né, arrebatadora, né, de você encontrar alguém que não estava preocupado com o dele e não queria nada que era seu também. Não tinha nenhuma, nunca teve nenhuma pretensão de criar algo em escala de si, né? Entende? De incrível, numa das últimas, uniformizar algo assim. Numa das últimas festas de Iemanjá que o Rubens participou, ele incorporou o senhor Quebra-Mar, Exu, que deu um discurso enorme ali. Em algum momento a entidade incorporada nele diz: por que tantas pessoas procuravam ele? Pela generosidade. E isso era muito claro, a generosidade. Está com a gente aqui, nos acompanhando aqui, o Daniel Marcos de Umbanda Eu Curto. Todos nós temos o mesmo discurso. O tamanho da generosidade daquele homem. Acolhedor mesmo, né? Disposto, então. E de fato, um médium que veio mesmo para esse plano com um trabalho definido, né? Acho que isso a gente tem que entender, que o Rubens, eu me esforço em fazer ser compreendido, que o Rubens não era um médium comum, como em outros segmentos existem alguns ícones que não são médiuns comuns. Comum sou eu, não é? Você, né? Ele não, ele veio com um propósito que ele descobriu, né, num momento muito bom da vida dele, ainda com muita energia, né, de trazer uma revelação. Então, o seu propósito era materializar aqui nessa realidade uma revelação. Toda essa obra que a gente aprendeu a chamar de ciência divina, segundo o pai Benedito de Aruanda, né, é uma revelação. Por revelação, isso significa muito numa religião completamente escassa de saber de si, quando sempre ficou baseada na experiência particular dos indivíduos. E não tinha nada antes dele comparável a essa postura, e até então não existe. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Queiroz, sacerdote de Umbanda, médium responsável pela maior plataforma de ensino à distância na religião de Umbanda. Você visite aí www.umbandaead.com.br e na semana que vem a gente continua essa conversa para entender melhor o que é Umbanda EAD, como Umbanda EAD aconteceu e o que acontece no Umbanda EAD. Rodrigo Queiroz, meu irmão querido, muito obrigado
por esse momento aqui comigo. E você vê, 30 minutos e é pouco para sequer citar a pessoa do Rubens. É, muito pouco. Muito, muito obrigado, meu irmão. Axé, meu irmão. Gratidão. Que Saravá. assim seja. Axé. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. o choro